Nem toda cicatriz sangra, nem toda dor grita. Algumas feridas se escondem no silêncio, afundando-se nas camadas mais profundas da memória. Mas Deus não é apenas aquele que cura o corpo. Ele é quem restaura a alma. Imagine carregar um álbum de fotos que você nunca quis ter. Cada página guarda instantes que você preferiria apagar. Traições, arrependimentos, vergonha ou traumas. Esse álbum está selado dentro da sua mente. Você não o abriu hoje, mas, de alguma forma, as páginas se viram sozinhas. É assim que funcionam as memórias dolorosas. Elas não batem a porta antes de entrar, não pedem permissão para se repetir, invadem seus pensamentos, roubam sua tranquilidade e tentam moldar quem você é. Mas saiba, elas não têm a última palavra. Deus tem o veredicto final. Hoje, quero falar diretamente com aquelas lutas que você guarda em segredo, com as feridas internas que o tempo não conseguiu curar, com as imagens que ainda cruzam sua mente quando você só quer paz. Não se trata apenas de lembrar algo que doeu. É sobre estar preso a momentos que você não quer mais carregar. É sobre buscar em Deus a verdadeira liberdade. Não apenas do que aconteceu, mas do peso que isso ainda tem sobre você. O passado pode até te visitar, mas ele não é seu dono. As memórias podem se repetir, mas elas não definem quem você é. O que fizeram com você não determina seu valor. A verdade de Deus é maior que seu passado, e Ele tem o poder de curar. Havia um homem que caminhou descalço sobre cacos de vidro. Ele chegou ao outro lado, mas se recusou a limpar os pés. Aonde quer que fosse, ele sangrava novamente. Ele culpava o novo chão pela dor, sem perceber que eram os pedaços de vidro ainda cravados em suas solas que o feriam. É isso que acontece quando carregamos memórias dolorosas sem a purificação de Deus. Elas nos cortam repetidamente. Mesmo quando a vida muda, mesmo quando Deus nos presenteia com algo novo, se não permitirmos que Ele nos cure profundamente, continuamos a sangrar sobre nossas bênçãos. Culpar o chão não acaba com a dor, só a cura pode. E o desejo de Deus não é apenas transformar seu futuro. Ele quer restaurar sua mente. Ele quer alcançar os lugares que ninguém mais enxerga. Deus não teme suas memórias, nem mesmo aquelas que você nunca compartilhou, aquelas que ainda te fazem sentir pequeno, envergonhado ou com raiva. Ele entra nesses quartos escondidos da sua alma, e ali Deus traz paz. Ele sussurra restauração. Ele oferece purificação. Onde antes reinava a confusão, Ele traz clareza. Onde o medo se instalava, Ele planta esperança. Ele substitui o tormento pela verdade. Você pode achar que ninguém compreende o peso que essas memórias ainda têm sobre você, mas Deus enxerga. Talvez você acredite que, com o passar do tempo, já deveria estar bem, mas a cura nem sempre é contada em anos. Às vezes, ela é medida pelo quanto nos entregamos. A cura vem de quão profundamente convidamos Deus para entrar na ferida, de quanta verdade permitimos que enfrente a mentira. Você não é fraco por ainda lembrar. Você é forte por continuar de pé. Mas agora Deus quer mais do que apenas te ver de pé. Ele quer te ver livre. A Bíblia nos lembra que a cura de Deus alcança cada parte de nós. Em Salmos 107:3 está escrito: Ele sara os corações partidos e cuida de suas feridas. Esse não é um versículo para dores superficiais. É uma promessa para os pedaços de nós que ainda parecem despedaçados. É uma palavra para os cantos da alma que ninguém mais alcança. É uma declaração de que sua história pode ser reescrita com paz. Deus não apenas conserta o que foi quebrado, Ele restaura o que foi roubado. Deus renova o que está desgastado. Ele limpa o que é tóxico. Ele nos liberta da dor das memórias, não apagando-as, mas tirando delas o poder de nos controlar. Não superamos lembranças difíceis porque as esquecemos. Superamos porque Deus remove a influência delas sobre nós.
Hoje, quero mergulhar no que significa verdadeiramente ser liberto de memórias dolorosas. Não é apenas esquecer, mas vencer. Não é reprimir, mas se render. Não é apenas lidar com a dor, mas conquistá-la com a ajuda de Deus. Vou também compartilhar uma oração poderosa em nome de Jesus. Então, fique até o final e abra seu coração para receber as bênçãos dessa oração. Alguns de vocês conseguiram seguir em frente fisicamente, mas a mente ainda está presa em um quarto escuro. Outros alcançaram sucesso visível, mas carregam uma tristeza silenciosa. Há quem sorria em público, mas reviva a dor em segredo. Mas você não precisa continuar carregando o peso do que te feriu. Deus está pronto para tomar esse fardo. Ele quer soprar liberdade nos corredores da sua alma. Não só por hoje, mas para sempre. O mundo nos ensina a administrar o passado, mas Deus oferece algo muito maior, a libertação. O Senhor não te chamou para viver em tormento mental. Ele não te destinou a ficar acorrentado a lembranças que te puxam para trás. Você não foi feito para ser prisioneiro do que sobreviveu. Deus não quer apenas caminhar com você rumo ao futuro. Ele deseja alcançar o passado e silenciar o que te assombra. Ele quer te mostrar que curar não é esquecer, é lembrar sem sentir dor, é ter a coragem de recordar sem medo, é transformar o tremor em testemunho, é a alegria de saber que o que antes era uma arma contra você, agora pode se tornar uma história que glorifica a Deus. Nada é desperdiçado por Deus. Até mesmo suas memórias mais dolorosas podem se transformar em testemunhos poderosos quando curadas. Agora, vamos voltar nossa atenção para quebrar o ciclo das lembranças que se repetem. Meus amigos, há uma batalha silenciosa que muitos enfrentam todos os dias. O loop indesejado de memórias que insistem em revisitar o que os feriu. Essas lembranças não desaparecem com o tempo. Elas ecoam nos momentos de silêncio, sequestram sua atenção e sugam sua energia. Mesmo em uma nova fase da vida, elas tentam te convencer de que nada mudou. Isso não acontece porque você é fraco, é porque a memória é poderosa. Quando a dor está atrelada a ela, a memória pode se tornar uma arma. Mas Deus não criou sua mente para ser uma prisão. Ele a criou para ser um lugar de clareza, sabedoria e paz. Quando memórias dolorosas criam raízes, elas começam a se repetir incessantemente. Não é apenas doloroso, é exaustivo. É por isso que Deus quer intervir, não com uma solução temporária, mas com uma liberdade duradoura. Muitas pessoas tentam lidar com essas lembranças recorrentes, buscando distrações. Elas se mantêm ocupadas, fogem do silêncio, tentam anestesiar a dor. Mas evitar não é curar, e distração não traz libertação. Deus deseja que você enfrente essas memórias, não sozinho, mas ao lado dele. Quando Deus entra no seu passado, ele não apenas te consola, ele corrige sua visão. Você começa a enxergar aqueles momentos através da verdade dele, não mais pelas lentes da vergonha ou do trauma. O inimigo adora pegar um evento real e atrelar a ele uma mentira. Você foi traído e ele sussurra que você não é suficiente. Você falhou uma vez e ele diz que nunca terá sucesso. Você foi ferido e ele murmura que a cura não é para você. Mas Deus intervém e separa o fato da mentira. Ele revela a verdade sobre quem você é, e essa verdade começa a romper o ciclo. Às vezes, o mais difícil é que quem te feriu age como se nada tivesse acontecido. Eles não querem ouvir que você ainda lembra do que fizeram. Alguns acreditam que, se você mencionar o passado, é porque não perdoou de verdade. Mas a cura não significa perdão, não significa silêncio, nem apaga a história. Ele liberta você do peso dela. Você pode se livrar da dor sem fingir que o que aconteceu não existiu. A verdade é que quem te traiu pode nunca compreender completamente o quanto você ainda carrega. Para eles, o assunto está encerrado. Para você, a cura ainda está em processo.
Eles podem interpretar seu silêncio como paz ou achar que, ao mencionar o passado, você não perdoou de verdade. Mas perdoar não é o mesmo que esquecer, e a cura nem sempre acontece de uma hora para outra. Uma única traição pode levar meses, às vezes anos, para ser desenredada da sua alma. E quando a dor se repete, quando a traição vira um padrão, a ferida se aprofunda ainda mais. É por isso que você precisa de mais do que apenas tempo. Você precisa do poder de Deus para restaurar a confiança e a paz que o inimigo tentou destruir. Meus amigos, pensemos no homem descrito em Marcos 5, que vivia entre os túmulos. Ele era atormentado em sua mente, isolado dos outros, preso em um sofrimento profundo. Ele gritava dia e noite, se feria e ninguém conseguia contê-lo, nem mesmo concorrentes. Isso mostra o quão poderoso pode ser o tormento mental. As pessoas podem pensar que é só emoção, mas o que elas não veem é a guerra que acontece dentro de você. O tormento desse homem não era físico, era interno, mental e espiritual. E Jesus encontrou aquele homem onde ele estava, entre os túmulos. Jesus expulsou o tormento, e na próxima vez que o vemos, ele está vestido em sã consciência e sentado aos pés do Senhor. É isso que Deus deseja fazer por você, te tirar dos gritos entre túmulos e te levar a descansar na verdade. Meus amigos, você não pode fugir das memórias dolorosas, não pode enterrá-las tão fundo a ponto de esquecê-las. Mas você pode entregá-las, pode trazê-las à luz. Deus já sabe de tudo. Ele viu o que aconteceu. Ele sentiu a dor que você sentiu. E o amor dele não se intimida com o que te machuca. Ele não vai te rejeitar pelo que você carrega, nem te silenciar porque sua história é complexa. Deus não recua diante daquilo que está quebrado. Ele o restaura. Muitos erram ao acreditar que a liberdade mental é privilégio de poucos. Mas a liberdade não se conquista, ela se recebe. A liberdade começa quando você para de lutar com suas próprias forças, quando deixa de repetir sua dor como se fosse um roteiro ensaiado, quando começa a pedir ao Senhor que entre nos lugares que você tem medo de revisitar. Isso não é fraqueza, é rendição. E a rendição é a porta para a liberdade. O inimigo sabe que, se conseguir aprisionar sua mente, ele prenderá seu futuro. Porque, quando seus pensamentos estão presos ao passado, sua fé enfrenta dificuldades para avançar. É por isso que renovar a mente é tão essencial. Romanos 12:2 nos diz: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação não começa com o que está ao seu redor, ela começa nos seus pensamentos. Quando seus pensamentos se alinham com a verdade, seu espírito se fortalece. Quando suas crenças se alinham com a palavra de Deus, a cura flui. E quando seu coração se submete à autoridade de Deus, o tormento perde sua força. Alguns de vocês têm revivido mentalmente uma mesma cena dolorosa por anos. Pode ser um momento, uma decisão, uma traição ou uma perda. Ela se repete como se tivesse acabado de acontecer, e a vergonha que traz ainda parece nova. Mas hoje Deus está te dizendo, Ele quer interromper esse ciclo, não apagando sua mente, mas libertando você do domínio dessa memória. Existe algo mais poderoso que a lembrança, é a palavra de Deus. Quando Deus fala, o tormento se curva. Quando a verdade entra, as mentiras desmoronam. Você não precisa permanecer preso nesse looping. Em nome de Jesus, você é convidado a sair desse ciclo. Mesmo que tenha aprendido a conviver com a dor, esse não é o plano de Deus para você. Você não foi feito para acordar todos os dias revisitando o que deu errado. Você foi criado para viver com propósito, para pensar com clareza e caminhar em poder. Paz, para lembrar com cura. Sim, a memória pode permanecer, mas a dor não precisa acompanhá-la.
Deus liberta não apenas o corpo, mas também a alma, e sua mente é importante para Ele. Deixe essa verdade se fixar em seu coração hoje. A libertação não se trata apenas de expulsar demônios, é sobre renovar a mente. É substituir crenças falsas pela verdade da palavra de Deus, trocar a vergonha por identidade, o medo por coragem, as feridas por sabedoria. Essa transformação começa no momento em que você diz: Senhor, estou cansado desse ciclo. Ajude-me a pensar com liberdade. Ajude-me a lembrar sem me afundar. Ajude-me a caminhar sem carregar o que o Senhor já levou na cruz por mim. Você está pronto para receber essa liberdade, meus amigos? Deus está pronto para concedê-la. Agora, vamos refletir sobre quando a memória se torna um espelho. Chega um momento em que uma lembrança dolorosa deixa de ser apenas um flashback e começa a funcionar como um espelho. Em vez de apenas te lembrar do que aconteceu, ela tenta definir quem você é. Não é mais só sobre a dor que você sentiu. Ela se transforma em uma reflexão distorcida do seu valor. É aí que o peso da prisão se intensifica, porque você não está apenas relembrando a ferida. Você começa a se enxergar através dela. Mas Deus não te criou para viver refletido em um espelho rachado. Ele te criou para refletir a verdade dele, não o trauma que tentou te moldar. Sua identidade não deve ser definida pelo que te feriu. Ela deve estar ancorada em quem te criou. A palavra de Deus é o único espelho que revela a verdade sobre você. Muitos de vocês têm vivido tanto tempo imersos na dor do passado que o reflexo em suas mentes se tornou irreconhecível. Você olha no espelho e vê arrependimento, fracasso, rejeição, as palavras que disseram sobre você ou o que você perdeu. Mas Deus enxerga alguém que Ele formou com propósito. Ele vê alguém que não é definido por feridas, mas por seu valor. Deus quer quebrar esse espelho falso e te entregar um novo, um que reflita cura, esperança e uma identidade enraizada na palavra dele. Você não é o que aconteceu. Você não é o que disseram sobre você. Você é quem Deus diz que você é. Vamos considerar Gideão, no livro de Juízes. Quando o anjo do Senhor o chamou de homem valente, Gideão não conseguiu acreditar. Ele questionou sua origem, focou em suas limitações, mas Deus não o chamou. Baseado na insegurança de Gideão, Deus falou a sua identidade. Juízes 6:12 diz: o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: o Senhor está com você, homem valente. Essa declaração veio enquanto Gideão estava escondido. Deus não esperou que ele estivesse forte. Ele falou grandeza sobre Gideão, mesmo em meio à sua luta. É isso que Deus faz. Ele proclama a verdade nos lugares onde permitimos que mentiras cresçam. A palavra dele sobre você é mais forte que a ferida que está atrás de você. Meus amigos, quando as memórias se tornam espelhos, você começa a repetir para si mesmo coisas que Deus nunca disse. Você diz: estou quebrado, não tenho mais conserto, sou indigno de amor. Mas essas não são as palavras de Deus, são ecos de uma memória que precisa de cura. O objetivo do inimigo não é apenas te fazer lembrar do evento, mas fazer você carregar a identidade da dor. Deus, porém, quebra esse ciclo. Ele reescreve o que você acredita sobre si mesmo. Quando a palavra dele enche sua mente, o espelho começa a clarear. Alguns de vocês se desculparam por ainda lembrar da dor, sentiram culpa por ainda sentir o peso. Mas a cura não vem de fingir que está tudo bem. Ela vem de convidar Deus para entrar na ferida. Você não precisa fingir força para receber ajuda. Não precisa agir como se a memória tivesse sumido para encontrar liberdade. Basta dizer: Senhor, isso ainda dói. E eu quero que o Senhor me mostre quem eu sou além dessa dor. Essa honestidade abre espaço para a cura. Essa rendição acolhe a restauração. Pense na mulher com o fluxo de sangue. Por 12 anos, ela viveu com dor e foi marcada como impura. Sua condição poderia ter se tornado sua identidade, mas quando tocou em Jesus, tudo mudou.
Ela não foi apenas curada no corpo, foi chamada de filha. Essa é uma palavra de identidade, não rejeitada, não envergonhada, não esquecida, mas filha. Deus não tratou apenas da doença dela, Ele falou à alma dela, e é isso que Ele quer fazer com você, curar o evento e restaurar o espelho. Isaías 43, 18, 19 diz: esqueçam as coisas do passado, não fiquem presos ao que já aconteceu. Vejam, estou fazendo algo novo, já está surgindo, vocês não percebem? Abrirei um caminho no deserto e rios na terra seca. Isso não é um convite para apagar seu passado, mas para deixar de viver sob o peso dele. É um lembrete de que Deus está fazendo algo novo. E para caminhar nessa novidade, você precisa parar de deixar velhos reflexos bloquearem novos começos. Você não é o que aconteceu com você. Você não é apenas o que sobreviveu. Você é o que Deus está restaurando. E Ele faz todas as coisas novas. Talvez você esteja pensando, mas e se eu ainda vejo as cicatrizes? E se ainda ouço aquelas palavras? E se o espelho ainda parece rachado? Deus não está pedindo que você ignore esses pensamentos. Ele está te convidando a entregá-los. Ele te pede para erguer o espelho da palavra dele e declarar: eu não sou o que aconteceu. Eu sou quem Deus diz que sou. Amado, curado, escolhido, livre. Seja paciente consigo mesmo. Pode levar tempo para que o reflexo que você vê corresponda à revelação que Deus te dá. Mas cada vez que você escolhe a verdade em vez da memória, o espelho fica mais nítido. Cada vez que você proclama a palavra de Deus sobre seus pensamentos, a imagem se transforma. E um dia, quando olhar para trás, você não verá mais aquele que foi quebrado, verá aquele que foi reconstruído. Não a vítima, mas o vaso. Não o ferido, mas o guerreiro. Deus está mudando a forma como você se enxerga. Ele está restaurando o que a memória tentou destruir. Ele está proclamando identidade onde antes reinava a insegurança. O espelho está sendo renovado. Agora, vamos falar sobre caminhar em renovação diária. Meus amigos, a liberdade não é apenas um momento, é uma decisão diária. Deus pode libertar sua mente em um instante, mas permanecer livre exige renovação constante. As memórias dolorosas podem perder seu poder, mas muitas vezes tentam voltar. Não porque você é fraco, mas porque o inimigo quer te arrastar de volta para os velhos ciclos. É por isso que você precisa construir hábitos de verdade. Não basta escapar do passado. Você precisa substituí-lo. Substitua mentiras pela verdade, o tormento pela paz, os velhos padrões de pensamento pela palavra de Deus. Essa é a essência da renovação diária. Não é apenas sobreviver, é se transformar. Muitos esperam que a cura seja uma experiência única, achando que um encontro com Deus apagará tudo. Mas a Bíblia nos ensina que a transformação acontece pela renovação da mente, e isso é um processo contínuo. Você pode ser liberto da dor de uma memória, mas ainda precisa renovar seus pensamentos todos os dias. O que você alimenta sua mente importa, o que você medita importa, o que você declara importa. Para que sua cura seja duradoura, seu pensamento precisa se tornar mais forte que seu passado. Isso acontece quando você caminha com Deus, não apenas aos sábados ou domingos, mas todos os dias. Em 2 Coríntios 10, 5, Paulo escreve: derrubando argumentos e tudo o que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não é apenas um conselho, é uma arma espiritual para a batalha. Todo pensamento precisa ser confrontado. Você não pode deixar sua mente vagar de volta à dor antiga sem enfrentá-la. Quando uma memória tenta falar, fale mais alto. Quando uma mentira tenta surgir, derrube-a. Você tem o direito de proteger sua paz. Você tem a autoridade para escolher quais pensamentos ficam e quais devem sair. E em nome de Jesus, você pode caminhar nessa autoridade. Renovação significa escolher pensar com a perspectiva de Deus.
Significa que o passado pode até aparecer, mas não pode mais permanecer. Significa não permitir que o que aconteceu antes determine como você caminha hoje. Você não está negando o passado, está exercitando disciplina. Não está reprimindo, está submetendo cada pensamento, cada sentimento, cada memória ao Senhor, dizendo: Senhor, se esse pensamento não está alinhado com tua palavra, eu o entrego. Você não pode impedir que toda memória volte, mas pode decidir como reagir. E quando sua resposta é a verdade, o inimigo perde o controle. Alguns de vocês têm deixado as memórias ditarem seu humor, permitindo que flashbacks definam seu futuro. Mas Deus está te chamando para algo maior. Ele te convida a pensar com a mente de Cristo. Você não acorda esperando para ver que tipo de dia terá. Você declara que tipo de dia será. Não espera para ver se o passado vai te perturbar. Você se levanta e se reveste de verdade, de louvor, de paz. É assim que você caminha em liberdade diária. É assim que você permanece livre. Pense em Davi. Ele enfrentou batalhas, traições e vergonha, mas sabia como renovar sua mente. Em Salmos 42:5, ele diz: Por que você está abatida, ó minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Davi falava consigo mesmo. Ele desafiava seus próprios pensamentos. Não esperava que outra pessoa o encorajasse. Ele lembrava sua alma da verdade de Deus. Você também precisa fazer isso. Fale com seus pensamentos. Diga-lhes quem é o seu Deus. Proclame o que a palavra diz. Seus sentimentos não têm a palavra final. A palavra de Deus tem. Meus amigos, caminhar em renovação diária também significa proteger sua mente. Nem tudo merece acesso aos seus pensamentos. Você não pode se envolver em dramas e esperar paz. Não pode ficar revisitando velhas cenas e esperar cura. Proteja suas portas. O que você vê, o que ouve, o que fala, tudo isso importa. Você não é impotente, você é responsável. Com a ajuda do Espírito Santo, você pode permanecer livre. Você pode escolher no que focar, o que valorizar. E quando você exalta a Deus, a memória começa a perder força. Essa caminhada não é sobre perfeição, mas sobre consistência. Em um dia, você pode sentir o peso, mas não precisa carregá-lo. Pode lembrar da dor, mas não precisa concordar com ela. Leve cada pensamento a Jesus. Proclame suas promessas até que elas sejam mais altas que o passado. Adore até que sua mente se alinhe com a verdade. Cerque-se da palavra de Deus, encha seu espaço com louvor, lute com paz e vença pela fé. O passado pode tentar bater a porta, mas você não precisa abrir. Você foi libertado e sua liberdade não é frágil. Ela está firmada na verdade, protegida pela graça e construída na palavra. Em nome de Jesus, você caminhará nessa liberdade todos os dias. Meus amigos, você não está mais preso ao que aconteceu. Pela verdade de Deus, você está sendo renovado, restaurado e redefinido. Caminhe com ousadia na liberdade, porque em nome de Jesus, seu passado não tem mais permissão para controlar seu futuro. Agora, para todos que ouvem minha voz, vamos nos achegar ao Senhor em oração. Quero que você ore comigo ou ouça esta oração com fé para que receba todas as bênçãos dela. Vamos orar ao nosso Deus amoroso e gracioso. Oração. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso e Justo, Tu és o restaurador das mentes e o libertador das almas. Tu falas paz às tempestades internas e ordenas restauração onde havia ruínas. Eu te louvo, porque somente Tu levantas os humildes e os coroas com Teu amor. Eu te exalto, porque Tua verdade destrói toda mentira e Tua presença afasta toda batalha mental. Obrigado, Senhor, por nunca desviar o rosto da minha dor. Obrigado por enxergar as feridas que eu nunca soube expressar e, mesmo assim, escolher me curar. Tem misericórdia de mim, Senhor.
e perdoa-me por todo o pecado que cometi, consciente ou inconscientemente. Também libero perdão àqueles que me feriram, me traíram e machucaram minha alma. Eu os entrego em tuas mãos, Senhor. Trago diante de ti as memórias que me atormentaram por tempo demais. Peço que quebres toda a corrente ligada ao meu passado e silencies toda mentira enraizada no que vivi. Senhor, onde me chamaram de quebrado em nome de Jesus, eu declaro que sou curado. Onde me marcaram com vergonha, eu declaro que sou escolhido. Em nome de Jesus, eu decreto que não serei mais prisioneiro das minhas memórias. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a voz de tormento, acusação, culpa e medo. Declaro que minha identidade não é minha dor, é a tua palavra, e tua palavra diz que sou livre. Peço, Senhor, que me abençoes com uma mente sã e um coração em paz. Cura-me de toda cicatriz emocional, toda traição, toda ferida repetida. Peço que anules todo ataque mental, todo espírito de confusão e toda tentativa de desânimo. Cobre a mim e aos meus amados com tua proteção divina. Que tua presença guarde nossas mentes e tua paz encha nossos lares. Abençoa-nos com liberdade, clareza e força para caminhar na verdade todos os dias. Senhor, enquanto oro junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que se abre diante de ti agora. Entramos em acordo, orando uns pelos outros, pedindo que derrames tua cura sobre nós, renoves nossas mentes, quebres os velhos ciclos e estabeleças novos começos. Em nome de Jesus, declaramos vitória, reivindicamos libertação. Continua nos abençoando, protegendo e guiando para toda a verdade, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi tocado por esta mensagem, escreva Amém na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho compartilhando este vídeo com um amigo ou familiar que precisa desta bênção. Também clique no botão de curtir e inscreva-se no nosso canal de devocionais diários para mais vídeos que vão edificar seu coração e fortalecer seu espírito. Agradecemos a todos que nos apoiam. Você é abençoado para ser uma bênção. Agora, para aqueles que estão ouvindo e desejam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu os encorajo a receber a graça de Deus com um coração aberto e arrependido. Comece onde você está. Seu passado não importa. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Deus te ama. Não é da vontade de Deus que alguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Diga esta simples oração de salvação. Oração de salvação. Querido Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e peço teu perdão. Creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Eu me afasto dos meus pecados e te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar em ti e te seguir como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, ouve minha oração. Agradeço, Senhor, por me salvar. Amém. Agora que você fez esta oração, procure um pastor em uma igreja local para ser batizado e tornar pública essa decisão. O batismo é um símbolo do seu compromisso de seguir Jesus. Encorajo você a buscar comunhão com outros cristãos para aprender mais sobre sua nova vida e crescer no conhecimento de Deus. Sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-lo diante de Deus, buscando bênçãos e vitórias para você. Convidamos todos os irmãos no YouTube e ao redor do mundo a se unirem a nós em oração por você agora. Saiba que mesmo que você não veja uma resposta direta ao seu pedido, isso não significa que ele não foi levado a Deus. Tenha certeza de que estamos intercedendo ativamente por cada pedido, conforme a vontade de Deus. Acreditamos no poder da oração para trazer consolo,
cura e orientação, de acordo com o plano perfeito de Deus. Toda glória seja dada a Ele. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.